Fala Dev, bem-vindos a mais uma aula do IA na Prática, e essa é a segunda e última aula para a gente finalizar o nosso projeto de inteligência artificial. Depois dessa aula você vai ter um projeto do zero de IA para colocar no seu portfólio e também vai ter o desafio da aula para concorrer à camiseta do evento e a bolsa de estudos da Rocket City. Na primeira aula a gente construiu de fato os agentes de IA utilizando o Creo AI, e fazendo com que toda a jornada de avaliação de uma ação seja feita por inteligência artificial, tá certo? Lembrando que não é uma recomendação para você comprar essas ações, tá? É um projeto para a gente estar utilizando inteligência artificial e colocar no seu portfólio. Na aula de hoje a gente vai estar implementando de fato esse código em uma aplicação web. A gente vai deployar esse código para você poder estar acessando via browser, tanto localmente como na cloud, para poder compartilhar essa URL, esse link e outras pessoas acessarem a sua IA que você construiu. Tudo isso é muito importante para quem quer seguir utilizando inteligência artificial como desenvolvedor, então você está no caminho certo aqui no IA na Prática e vamos para o código. Bom galera, agora que concluímos aí a nossa análise, o nosso notebook, conseguimos construir um fluxo funcional legal para fazer análise usando a inteligência artificial, gerando aqui o nosso report final. A gente vai fazer o deploy disso como uma aplicação, tá certo? E a gente vai fazer isso como? A gente vai usar um cara que é o Streamlit, beleza? A gente vai primeiro fazer localmente e depois a gente vai fazer isso na cloud, tá bom? Então, primeiramente, vamos criar um novo arquivo, tá? E esse arquivo vai ser um .py, tá certo? E o que eu vou fazer, na verdade, é transformar toda essa célula aqui, esse código que a gente fez em notebooks para ir testando, em um código Python agora, um script .py, que ele vai executar de uma maneira contínua e não em células, mais como a gente tinha feito no notebook anteriormente, tá certo? Bom pessoal, então como que a gente vai fazer essa transformação do notebook para um script Python? Existe um comando que a gente pode rotar, tá? Da própria biblioteca do notebook, tá bom? Que é jupyter nb convert a ---- to script, ok? Opa! E o nome do seu arquivo, ok? E aí automaticamente ele já vai criar um arquivo .py pra gente aqui, tá certo? Lembrando que precisa ter a biblioteca notebook, mas provavelmente você já tem, né? Senão não estaria funcionando até aqui o seu código. Então, mas dá um pip install notebook e aí o comando é jupyter nb convert ---- to espaço script espaço nome do teu arquivo, ok? Beleza. Então convertemos esse cara aqui para um arquivo Python, tá certo? Tem algumas coisas aqui que a gente pode estar deletando, tá? Então, vou deletar esse início aqui do código, beleza? Outra coisa que a gente vai tirar é o Markdown, tá? Não vamos usar essa lib mais. Ok. Por enquanto a gente vai deixar a chave de API aqui, mas a gente vai remover ela em breve, tá certo? E, bom, é isso. E a gente vai incluir aqui agora uma nova biblioteca, que é o import streamlit slst, tá bom? Então, precisa fazer um install dessa lib também, pip install streamlit, ok? E o que o streamlit fornece pra gente? O streamlit fornece um método da gente construir uma aplicação web em Python de uma maneira muito fácil e rápida, tá bom? Então é isso que a gente vai estar utilizando aqui do streamlit, tá certo? Vamos lá pro final do nosso código, tá?
E aqui a gente vai imputar agora mudar aqui o formato de como executar todo esse código para executar ele via stringlit, tá bom? Bom, então é bem simples, tá, pessoal? O que eu vou fazer aqui? Vou deixar só o que é o nossa resposta final aqui, tá? E aí vamos começar a construir com o stringlit, tá certo? Então a gente deu import no stringlit como st e a gente vai rodar o seguinte: with st.sidebar, a gente vai criar aqui. Então, dessa forma, o stringlit vai criar um sidebar no navegador pra gente. Vou colocar um st.header, tá certo? E vou colocar enter the ticket stock, ok? Enter the ticket stock, e aí vamos lá, with st.form, key research form, vamos lá, aí vamos colocar aqui o topic, vai ser st text input, ou seja, o input do stringlit. Eu vou colocar aqui, ó, select the ticket, ok? Submit button igual a perform and submit igual a label research, certo? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está construindo uma aplicaçãozinha web onde vai utilizar o método sidebar primeiro. Então dentro desse sidebar a gente vai ver do lado esquerdo do navegador vai ter um header lá escrito entre the ticket stock, por exemplo. Vou colocar, na verdade, entre the stock to research, tá? Ok? E aí dentro desse sidebar a gente vai ter um formulário, que o nome do formulário é o research form. Ele vai receber um input do usuário, que vai estar escrito ali dentro, select ticket, e esse input vai ser salvo na variável topic, tá ok? E aí tem um submit button ali, vai ter um botão de submissão, tá? Que vai ter essa label aqui, run research, tá certo? E aí o que a gente vai fazer agora? Se o submit button for pressionado ou o usuário apertar enter e não tiver o topic, ou seja, não tiver uma ação, a gente vai apresentar um erro, ok? Please fill the ticket, ok? Filled. Beleza? A gente vai apresentar esse erro. Se existir o topic, daí a gente vai executar esse cara aqui, ó. Results kickoff, no lugar do ticket do APL aqui vai ser o topic, certo? Que a pessoa colocou lá no input, ok? E aí, ao ser executado, a gente vai colocar esse stringlit subheader results of your research, ok? Um título, e aí, de fato, a resposta que é essa aqui, né? Results
final output, tá certo? E é isso, galera. Com esse pequeno código a gente já vai ter uma aplicação web aí funcionando, tá bom? Então eu vou dar o comando agora stringlit run crew.ai.stocks.py, tá? Não é o ponto .notebook.py. E a gente já vai ver esse cara executando, tá certo? Ó. Opa, escrevi errado o sidebar, acredito. Sidebar, não, é sidebar, certo? Vamos de novo. Sem nenhum erro e está aberto nesse localhost aqui. Então vamos abrir no navegador e dar uma olhada nele. E aí está aqui a aplicação, ó, o sidebar que eu comentei. A gente vai pôr aqui o APL, dei um Enter ou aperto o botão, né, e ele começa a executar. Se a gente voltar lá pro nosso código, a gente vê aqui no terminal, a gente vê que ele está executando todo aquele passo a passo que a gente colocou, tá certo? Ok? Bom, aqui terminou, tá certo? Então se a gente voltar lá no nosso stringlit, tá aqui o nosso resultado, nosso sumário da nossa aplicação, tá certo? Funcionando como uma aplicação web aqui, e a gente pode ir mudando aqui as stocks que a gente quiser, né? E colocando para receber um sumário da nossa crew de AI. Legal? Beleza. Agora para fazer o deploy disso na internet, né, que a gente está no localhost aqui, a gente vai estar usando o próprio Streamlit Cloud, tá? Você pode aí criar uma conta, é gratuito, tá bom? É claro que a versão gratuita tem algumas limitações, mas ela vai estar funcionando aqui de uma maneira efetiva para a gente. Rapidamente a gente já vai colocar esse plugin no ar, tá bom? Essa aplicação no ar. Bom, então é o seguinte, para fazer o deploy nesse Streamlit Cloud, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar conectar ao nosso GitHub. Então a gente precisa primeiramente mandar esse código para um GitHub, tá bom? Então eu vou desligar aqui o Streamlit, tá certo? Eu vou criar uma pasta nova, tá? Que eu vou chamar aqui de Web App Stocks, tá bom? Vou colocar esse meu código Python lá dentro, porque eu vou colocar apenas essa pasta no Git. Entrei na pasta aqui, cd. Ponto importante, a gente precisa criar aqui um arquivo requirements.txt, tá? Esse arquivo aqui vai ser o arquivo utilizado pelo Streamlit Cloud, né, para ele instalar as bibliotecas necessárias, tá bom? Então o que a gente vai colocar nesse Streamlit Cloud? A gente vai pegar todo esse material aqui que a gente já colocou, vou copiar e colar aqui. Eu vou só remover todo esse começo aqui das sentenças, tá? Vou usar aqui o localizar mesmo para remover tudo. Pronto. Agora, alguns ajustes. Eu vou deletar esse Creo AI Tools, tá bom? Vou incluir mais algumas libs aqui, tá? Uma delas que é apenas para o próprio, para ser funcional dentro do Streamlit Cloud, que é esse PySQLite 3 binary, tá? Quando a gente instala o Creo AI dentro do Streamlit, ele gera alguns erros e precisa colocar essa biblioteca junto também, tá certo? Então, adicione essa biblioteca aí. Bom, então estamos aqui com o nosso arquivo, tá certo? E a gente vai fazer um push para ele lá no Git. Outro ajuste que a gente precisa fazer aqui. A gente colocou a chave de API direto aqui no código, tá certo? E para o Streamlit Cloud isso também não funciona. Então,
remova a sua chave daqui, salve ela em algum lugar, tá? Porque você vai precisar dela do mesmo jeito. Mas a gente vai substituir essa parte do código por uma variável de ambiente que a gente vai setar lá no Streamlit Cloud, tá bom? Então a gente vai remover isso daqui, tá? Bom, aí a gente vai mudar para a seguinte frase, seguinte extensão: stringlit.secrets open API key, mesma coisa que aqui, certo? E aí a gente vai tá colocando isso lá, tá bom? Beleza. Agora o que a gente precisa fazer é fazer isso virar um git init, ok? E agora criar um repositório lá no GitHub para a gente poder fazer o push dessa aplicação para lá, tá bom? Então a gente vai lá Então entre na sua conta do Git e crie um novo repositório, tá? Vou colocar aqui stocks Creo AI. Vou deixar só stocks agent. Tá certo? Esse repositório precisa estar público. E repositório criado, tá certo? Eu não vou criar readme, etc. Eu vou fazer da maneira mais rápida aqui pra gente ir avançando. Então agora que essa pasta já é um git init, ó, se eu der um git status, ele é um arquivo git. Eu vou criar o git remote -v add origin e colo lá o caminho para o meu repositório aqui que eu copiei daqui, tá certo? Para eu poder conectar lá naquele repositório do Git. Feito isso, ó, já adicionou. Se a gente der um git remote -v, ele aparece aqui, ó, que é a conexão remota tá lá no meu GitHub. E aí eu vou dar um git add espaço ponto, quer dizer, eu vou dar um git status, ó. Ele não tem nenhum desses arquivos lá, então eu vou dar um git add espaço ponto, git commit -m, colocar first commit mesmo, ok? E vou dar um git push -u origin main, e aí ele vai fazer o push lá pro nosso GitHub na cloud. Vamos lá dar uma olhada, dar um refresh nessa página. E legal, tá aqui o nosso código junto com o requirements.txt, tá bom? Então, agora a gente vem aqui no Streamlit Cloud, create app. Sim, eu tenho um aplicativo no GitHub. E aqui a gente já vai encontrar aquele repositório. Se não tiver por aqui, vou copiar aqui ele. Aí, achou já. Qual que é a branch? Só tem uma, que é a main. E qual que é o mail path? É o creoaistocks.py. Tá certo? E aí, antes de dar o deploy, a gente vem em Advanced Settings. E aqui, põe a versão do Python que você usou. Se eu não me engano, a nossa era 3.11. E aqui, a gente tem que colocar aquela variável de ambiente que a gente falou. Tá certo? Então, vamos lá no código. A variável de ambiente é OpenAI API Key. E o valor dela é justamente aquela string que a gente salvou, que a gente tirou do código, que antes tinha. Opa, aí, certo? Dá um save e deploy, ok? E aí, ele já vai deployar a nossa aplicação como uma função, uma aplicação web aqui na cloud. Você pode aqui no lado direito tá visualizando, né, tudo que está acontecendo na máquina. Então eles estão
provisionando, instalando todas as bibliotecas que a gente pediu para ser instalada, e aí de fato executando e construindo o nosso Streamlit, tá bom? Aí está a nossa aplicação, a APL, Enter para dar um run, né? E se a gente olhar aqui do lado, no Manager App, a gente está vendo tudo que está acontecendo, ó. O Creo AI Manager, todo aquele verbose que a gente deixou lá para ir olhando aqui no que está acontecendo, a action do DuckDuckGo, pegando informações relacionadas à Apple, tá certo? Ó, executando toda a query, pegando notícias, tudo sendo feito conforme a gente fez localmente, tá bom? E aí está o nosso retorno dos nossos agentes de IA pesquisando pelo APL. Isso aqui está disponível como uma aplicação web, então qualquer um pode acessar e está utilizando aí o seu projeto de análise de ações com inteligência artificial. Beleza? E assim que a gente tem um projeto de inteligência artificial prontinho para você adicionar no seu portfólio. Parabéns por ter chegado até aqui, é uma conquista importante para você ser um desenvolvedor e utilizar IA no seu dia a dia. Foram apenas 2 aulas, mas com certeza a gente aproveitou bastante o tempo e deu para aprender sobre como usar um modelo tão poderoso como o do GPT e Creo AI, que é esse framework que está sendo usado mundialmente, que foi feito inclusive por um brasileiro. As aulas acabaram, mas a gente ainda tem um encontro especial amanhã, na quarta-feira, dia 21, ao vivo lá no YouTube, para a gente fechar o IA na prática com chave de ouro. Eu vou estar junto com o Maicão para falar sobre esse projeto e liberar a palavra-chave para vocês pegarem o certificado de vocês. Além disso, a gente vai saber também os vencedores dos prêmios e quem garantiu a bolsa de estudos de 1 ano da Rocket City para aprender Python, IA e várias outras tecnologias na plataforma. E claro, conhecer a melhor e mais nova trilha de IA para devs que está saindo do forno agora lá na plataforma da Rocket City. Mas a gente fala mais sobre isso amanhã no evento. Se você curtiu IA na prática, com certeza você vai curtir a nova trilha de IA da Rocket City. Obrigado por ter acompanhado comigo essas 2 aulas e a gente se vê em breve. Abraço.